Vou ficar aqui sentada porque estou farta de estar em pé. Mas pronto, eu vou continuar. Pronto, eu pus uma maquilhagem, tipo, pus um bocadinho, pus corretor para ver se, porque a minha cara estava tipo meio escura. Aí eu pus corretor, pus rímel, pus um bocado de batom para ver se deixava a minha cara estar tão pálida. Sim, a minha cara estava escura e pálida ao mesmo tempo. Pronto, pus corretor, pus coisa, pus máscara, não adiantou nada. O rímel ainda estava, pronto, não estava lá muito bem. Mas dava para ver, se olhasse para mim, dava para ver que eu tinha chorado. Por isso, pronto, eu depois fui para a aula, peguei as minhas coisas, fui para a aula. Depois a professora olhou para mim e perguntou o que é que eu estava atrasada. Só que eu disse bom dia, professora, desculpa o atraso. E ela perguntou porque é que eu estava atrasada. Mas depois ela viu que ela reparou que eu tinha estado a chorar e não ligou. Continua a aula. Essa aula era só mesmo por causa da apresentação, era para nós fazermos essa apresentação. Mas pronto, mas com o resto correu tudo bem, depois elas viram que eu estive a chorar. Mas pronto, depois elas estavam com um problema de. E eu ainda estavam chateadas porque acabámos por discutir, né? Acabámos por estar chateadas, depois fiz o meu trabalho, eu também já estava tipo. Eu não gosto de fazer apresentações na aula. Tipo, fazer o trabalho no Canva e hoje genial. Eu não gosto de fazer nada, eu detesto. Quando uma pessoa de inglês, eu fico assim. Porque eu gosto de fazer a minha pesquisa, eu gosto de fazer a minha tradução, gosto de fazer o meu trabalho sozinha em casa. Porque em casa, tipo, onde moro, o trabalho mais pequeno que eu fiz demorou uma hora. Menos que isso, houve um trabalho que eu fiz em meia hora. Mas pronto, mas isto era tipo um trabalho que era quase nada. Mas tive uma apresentação, tipo, eu só tinha de escrever qualquer coisa, mas também houve apresentações que demorou, tipo, 15 segundos, porque eu, por exemplo, tipo, de moral que eu só tinha era escrever qualquer coisa. Escrever qualquer coisa, quem para escrever. Mas pronto, eu só deitei mais ou menos a decoração, tipo, a decoração para o ponto, já deitei mais ou menos, depois uma delas estava mais chateada comigo, tipo, ela estava com um problema no PowerPoint, depois fui lá ajudar. Mesmo que eu tivesse chateadas com elas, eu sou amiga delas e pronto, eu sou amiga delas e eu não ia estar, elas não iam estar problemas, eu ia ficar quieta sem fazer nada. Por isso eu fui ajudar elas. Mesmo que eu estivesse chateada, eu não ia, pronto, deixar assim. Fui ajudar ela, depois ajudei, ela disse obrigada. E depois ela disse que já estava melhor com elas, que eu já estava menos chateada, disse que queria fazer pazes. E acabámos por fazer as pazes, mas como eu ainda estava tipo. E também nesse dia estava muito calor e eu acabei por levar uma camisola. Sabem aquele. Não sei se vocês já viram. Acho que já publiquei um vídeo sobre. É uma camisola de urso verde, assim, acabei por levar isso no calor. Eu estava com um calor, a minha cidade também estava assim bem grande, só que na aula de inglês já estava menor. E só que mesmo assim depois em casa ela botou de novo, mas pronto. Mas pronto. Depois eu em casa depois fiquei também na minha cama e pronto. A ansiedade também não diminuiu quando depois cheguei em casa. Mas pronto, depois tivemos aulas e isso. Tivemos aulas, depois nada, depois disso tivemos. Depois tivemos TIC. Espera, quando é que isso aconteceu? Isso não aconteceu na quinta, foi na sexta, a discussão que nós tivemos. Foi. Acho que na semana, acho que quinta era feriado. Acho que tinha acontecido isso na quarta. Espera aqui. O início da confusão que era para pedir desculpa era na sexta. Isso aconteceu na sexta. Só que eu não sei se foi na quinta que aconteceu. Não foi porque nós tinha estado livre. Então, provavelmente quinta era feriado. Isso aconteceu na quarta. Quinta era feriado. E depois na sexta é que aconteceu isso tudo. Pronto, e depois na aula de matemática, no primeiro tempo eu estava tipo a acalmar. E foi na seguinte, sim, foi exatamente assim. Foi na. Pronto, bom, já sabem os dias. Tipo, assim. Depois no primeiro tempo eu ainda fiquei mais ou menos, ainda estava tipo a cidade estava a acalmar.
Só que ainda estava um bocadinho ansiosa. Mas estava a acalmar. E acabei por ficar melhor. Depois fiquei acabar por ficar melhor. Às vezes depois nos resolvemos. Depois ainda nos resolvemos melhor. Já estávamos bem. Ela já até me chamaram para jogar vôlei. E eu disse que eu não conseguia, que ainda estava bem ansiosa. E que eu não conseguia, disse que também estava muito calor e preferia estar aqui na aula. E elas aceitaram e foram jogar vôlei. E eu fiquei, não. Depois eu até falei com a minha pessoa sobre os exames e isso. E até que me bem. Mas pronto. E isso, e depois na segunda elas perguntaram se eu ia pedir desculpa aí. Depois no fim de semana perguntaram se eu ia pedir desculpa a eu, mas eu disse não. Não. Porque não, sendo querendo ou não, arrepender já, se fosse na quarta, eu até estava arrependida e até lhe pedia desculpa. Na sexta, já não estava tão arrependida, já estava mais com raiva dele. Na segunda, eu já estava com raiva dele, não ia lhe pedir desculpa, não me tinha arrependido, porque ele também tinha-me estressado. Só que nesse dia também tinha-me estressado, e nesse depois começou com coisas e depois não me arrependo. E vocês perguntaram se eu hoje estou arrependida. Não. Não estou arrependida, sinceramente. Não me arrependo. Olha, o que é para ser tem que ser, né? Mas não me arrependo. Eu me chateio bastante, me estressa bastante. Já me estressou bastante, já me estressou e já me estressou, já me coisou. E não me arrependo, sinceramente. Mas bom, vamos terminar estas partes, vocês talvez já devem estar cansados de ouvir tanto. Por isso, talvez por hoje, se não aparecer algum filtro de jogo, ou me der a loucura de publicar um monte de vídeos, talvez é o último vídeo de hoje. Depois amanhã publico mais 6 vídeos, que é todos os dias são 6 vídeos. Há dias que são mais, há dias que são 6 mesmo, há dias que são mais de 6. Vai depender se eu não encontrar o filtro que eu queira muito fazer e depois faço e depois publico. É isso. Tchau, gente. Tchau. Eu queria fazer tipo um coração com a minha cara. Tchau. Completem depois o coração.